Quero falar com você hoje sobre como a força especial está chegando. Todos nós temos momentos na vida em que nos sentimos cansados. Temos nos esforçado ao máximo, permanecendo firmes, mas já faz tanto tempo, nada mudou. Agora estamos exaustos. Não sentimos que temos forças para criar os filhos, para lutar contra a doença, para seguir nossos sonhos. Uma mulher lutou contra a depressão por muitos anos. Ela sempre foi tão forte, tão determinada, e eu a vi recentemente e ela estava muito desanimada. Ela disse: "Eu não tenho mais forças, não consigo mais fazer isso." Às vezes, vemos isso como uma falta de fé, mas Deus não espera que sejamos fortes o tempo todo. Ele entende. Haverá momentos em que ficamos cansados, em que não sentimos que podemos continuar. Oramos, acreditamos, mas nada mudou. Agora o peso do que estamos enfrentando nos deixou exaustos. A boa notícia é: Deus não nos culpa por nos sentirmos fracos. Ele não diz: "O que há de errado com você? Você precisa ter mais fé." A Escritura diz: "Quando você está fraco, Ele é forte." Quando você se sente sobrecarregado, como se não pudesse mais seguir, Ele entra e te dá uma força especial, uma força que você não obteve por conta própria, força para seguir em frente quando deveria estar parado, força para superar o vício, força para resistir à oposição. E você pode se sentir fraco hoje, fatigado. Isso não é o seu destino. Você vai correr e não se cansar, vai andar e não desmaiar. Haverá uma força que não é natural, mas sobrenatural. Foi isso que aconteceu com Elias. Houve uma seca de 3 anos e meio em Samaria. Sem chuva, os israelitas iam perecer. Não havia comida, nem como cultivar as plantações. Elias subiu ao topo do Monte Carmelo e começou a orar por chuva, mas nada aconteceu. Ele orou repetidamente, fez seu assistente sair para verificar o tempo, procurar nuvens, mas ainda nada. Finalmente, na 7ª vez, eles viram uma pequena nuvem começar a se formar no céu. Elias disse ao rei Acabe que ele deveria entrar em sua carruagem e sair rapidamente, porque uma grande tempestade estava prestes a acontecer. A Escritura diz, 1 Reis, capítulo 18, versículo 46. O Senhor deu a Elias força especial, e ele correu à frente da carruagem de Acabe até Jezreel. Jezreel não estava ali perto. Era uma jornada de 32 quilômetros. Um cavalo pode correr o dobro da velocidade de um homem comum. Um homem só consegue manter essa velocidade máxima por uma curta distância. Além disso, tenho certeza de que Elias estava cansado devido à fome, sem a comida adequada. Como ele poderia ultrapassar uma carruagem? Isso não é possível. Deus lhe deu força especial. Você pode olhar para o que está enfrentando e pensar: eu não tenho forças, resistência, firmeza. Talvez anos atrás, quando estava no topo do meu jogo, mas agora estou cansado. Não, se prepare, uma força especial está a caminho. Quando você tiver força especial, vai ultrapassar algumas carruagens, vai superar o que parece impossível. Você vai realizar sonhos que pareciam distantes demais. Jezreel era conhecida como a cidade das carruagens, possuía uma grande frota desses poderosos veículos. Elas podiam se mover rapidamente para a batalha, dando ao povo de Jezreel uma vantagem incrível.
Os inimigos sabiam que não deveriam enfrentar Jezreel. É significativo que Elias tenha ultrapassado uma carruagem. Essas carruagens representavam poder, velocidade, a capacidade de dominar com força. Eu posso imaginar Elias diante do rei Acabe, enquanto ele estava sentado em sua grande e impressionante carruagem moderna. Talvez ele tivesse seus motoristas na frente, sua comitiva atrás. Elias olhou para o rei Acabe e disse, em efeito, você tem esse exército poderoso, comanda uma vasta frota de carruagens puxadas por esses rápidos e fortes cavalos. Eu não tenho seu equipamento, não tenho seus cavalos, não tenho nenhuma carruagem, mas não estou preocupado. Eu não preciso do que você tem. Vou ultrapassá-lo até Jezreel. Posso ouvir Acabe rindo, dizendo, do que você está falando, Elias? Estes são os cavalos mais rápidos da nossa época, os motoristas mais habilidosos. Esta carruagem acaba de ganhar o prêmio J.D. Powers de carruagem do ano. Você não pode me ultrapassar. Eles partiram. A Escritura diz, o caminho todo, 32 quilômetros, Elias correu à frente da carruagem. Quando chegaram a Jezreel, posso ver Elias com os pés para cima, tomando um copo de chá, dizendo, Acabe, o que te atrasou tanto? Quando Deus te dá uma força especial, você vai realizar coisas que nunca sonhou que poderia realizar. Vai superar a oposição que é mais poderosa, que tem mais recursos. Você pode não estar enfrentando uma carruagem, mas quando olha para aquele câncer, parece muito maior. Aquele vício, o problema no trabalho, a queda no seu negócio, você não vê como vai conseguir, a dificuldade já é desanimadora o suficiente, mas além disso, você está cansado. Tem permanecido firme, mas a fome, a falta de mudança te desgastaram. Não há como você ultrapassar essa carruagem, com suas próprias forças não consegue, mas agora Deus está soprando força especial em você. Como Elias, você vai ter resistência, energia e firmeza para fazer o que você não pode fazer sozinho. Você pode pensar, como vou criar esses filhos e cuidar dos meus pais idosos ao mesmo tempo? Como vou passar por esse tratamento? Como posso superar essa ansiedade? Quando você está fraco, ele é forte. Agora, se prepare para ultrapassar algumas carruagens. Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Isaías disse, Isaías capítulo 40, versículo 29, Deus dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você pode estar cansado hoje, mas a boa notícia é, a força está chegando. Talvez você se sinta fraco, esteja desgastado por tudo o que está acontecendo, a pandemia, a agitação, a incerteza. Deus está dizendo, estou prestes a aumentar o seu poder. Estou prestes a te tornar mais forte. Não é algo que você precise reunir. Você não precisa fazer isso acontecer. É a mão de Deus te levantando, te capacitando, te reenergizando, fazendo você ultrapassar carruagens, te dando força especial. Isso significa força para resistir, força para tentar de novo, força para dar um passo em direção a um novo nível. Quando olho para trás na minha vida, posso ver esses momentos em que Deus me deu força especial. Quando meu pai foi para estar com o Senhor, isso deveria ter me sobrecarregado, me feito perder a paixão, não conseguir seguir em frente. Mas senti um poder surgindo em mim que nunca tinha sentido antes, uma força, coragem,
determinação, resistência. Isso não era apenas eu sendo forte, era Deus me dando força especial. Deus não vai deixar você perder seu destino. Ele não vai deixar você permanecer sobrecarregado. Você pode se sentir assim às vezes, mas não é assim que a sua história vai terminar. Você vai sentir uma força que te impulsiona para a frente, um poder para fazer o que você não conseguia fazer antes. Quando tentávamos adquirir o Compaq Center, foi um processo de 3 anos. Depois que ganhamos a votação do conselho da cidade, uma empresa entrou com um processo para tentar nos impedir de nos mudarmos. Eles eram o maior contribuinte do Texas. Um grande negócio imobiliário. Foi Davi contra Golias. No começo eu estava cheio de paixão, orava, acreditava, me mantinha firme, mas semana após semana, mês após mês, nada mudava. 1 ano, 2 anos, comecei a ficar cansado. A fadiga de batalha começou a se instalar. Não que não fôssemos fortes, mas estávamos cansados de lutar. Eu pensava, é algo muito maior do que nós. Eles têm muito mais recursos, podem arrastar isso por anos. Deus entende que podemos nos cansar. Ele entende que a vida pode nos desgastar. Por isso ele disse, eu darei força ao cansado, multiplicarei as forças ao que não tem vigor. Não se culpe por se sentir cansado, não fique para baixo consigo mesmo, porque você não é forte o tempo todo, você é humano, Deus não te culpa. Ele está dizendo, quando você estiver fraco, eu vou entrar, vou te fazer forte, vou te dar poder para ultrapassar a carruagem. Bem, Elias Ribeiro, eu tenho me preocupado há muito tempo. Estou exausto. Não vejo nada mudar. Seu tempo está chegando. Você não estaria ouvindo isso se a força especial não estivesse a caminho. Deus não se esqueceu de você. Ele vê o que você está passando. Ele vê as noites solitárias, as lutas, todos aqueles momentos em que você foi além. Ele está prestes a aumentar a sua força. A oposição pode não mudar ainda, mas você vai ter uma nova paixão, um novo fogo para permanecer firme e superar o que está tentando te parar. E em determinado momento, quando eu não achava que conseguiria continuar, parecia que o processo nunca ia se resolver. De repente, foi como se Deus me desse um fôlego renovado. Eu senti uma determinação que antes não tinha. Não foi algo que eu fiz, foi Deus dando força ao cansado. Não muito tempo depois disso, a empresa de repente retirou o processo e o prédio era nosso. Como Elias, ultrapassamos a carruagem, vencemos algo muito maior, muito mais poderoso. Como isso aconteceu? Deus nos deu força especial. A Escritura diz, Salmo capítulo 20, versículo 7. Uns confiam em carruagens, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Deus vai te levar até onde você deve estar. Na noite em que Jesus seria crucificado, ele foi ao jardim do Getsêmani para orar. Ele sabia da dor e do sofrimento que enfrentaria. Mesmo sendo Deus, ele também era humano. Podia sentir o que sentimos. Ele se cansava. Havia momentos em que estava exausto, fatigado e se sentia sozinho. Nesse jardim, ele estava tão desanimado e tão tomado pelas emoções que seu suor se tornou gotas de sangue. Ele disse aos discípulos, Mateus, capítulo 26, versículo 38, Minha alma está sobrecarregada de tristeza. Aqui está Jesus, o Filho de Deus, mas ele se sentia sobrecarregado, como se não pudesse continuar. Você pensaria que Deus diria,
Vamos lá, você precisa ser mais forte, tem que se endurecer, mas Deus entende. A vida pode ser esmagadora. Há momentos em que nos sentimos cansados, fatigados, angustiados. Isso não significa que não temos fé suficiente. Não significa que não somos fortes o suficiente. Quando Jesus se sentiu tão sobrecarregado, quando parecia que ele não iria cumprir seu destino, a Escritura diz, Lucas, capítulo 22, versículo 43, Deus enviou um anjo para fortalecê-lo. Você pode estar cansado hoje, cansado de acreditar nos seus sonhos, cansado de tentar fazer seu casamento dar certo, cansado de criar seus filhos. Deus vê o que você está passando, Ele sente o peso do que você carrega. Ele não vai te deixar aí, Ele tem anjos vindo em sua direção para te fortalecer, te encorajar, te levantar. Pensamentos vão tentar te convencer de que você não é forte o suficiente. Você precisa de mais fé. Olha você aí, cansado, desanimado, deixando esse problema te dominar. Não acredite nessas mentiras. Jesus, em seu corpo humano, sentiu-se fraco, sentiu-se desanimado, não sabia se conseguiria continuar. Deus vê você dando o seu melhor ao criar os filhos, lutando contra o vício, enfrentando a doença. Quando você ficar sem forças, não se preocupe. Anjos estão a caminho, a ajuda está chegando. Você vai sentir uma força que não tinha, alegria quando poderia estar desanimado, esperança quando deveria estar deprimido. Você terá o poder de resistir, o favor para superar, a determinação para persistir. Não é por seus próprios esforços, são os anjos ministrando a você. Antes de Elias ultrapassar a carruagem, ele fez descer fogo do céu e derrotou 400 profetas falsos que adoravam o deus Baal. Quando a esposa do rei Acabe, Jezabel, soube disso, ela ficou furiosa. Ela mandou uma mensagem para Elias dizendo: se eu não te matar até este horário amanhã, eu mesma tomarei minha vida. Elias ficou tão assustado que fugiu para o deserto e acabou se sentando sob uma árvore, tão exausto, tão sobrecarregado, que não queria mais viver. Ele disse: Deus, já tive o suficiente, estou acabado, me leve para casa. Ele acabara de fazer descer fogo do céu, acabara de ultrapassar uma carruagem, tinha visto a bondade e o favor de Deus, mas estava cansado. Quando estamos cansados, podemos perder a perspectiva. Os problemas ficam maiores, a doença parece mais grave, pensamos que o problema no trabalho nunca vai se resolver. Sentimos que não podemos continuar, mas a beleza de nosso Deus é que Ele entende o que estamos passando. Ele sabe que a vida pode ser esmagadora. Ele sabe que é difícil sair do jardim do Getsêmani por conta própria. Elias estava debaixo daquela árvore no deserto, deprimido, não querendo viver. Isso poderia ser o fim da sua história. Mas o que aconteceu? Um anjo apareceu, assim como no jardim. Enquanto Elias dormia, o anjo preparou-lhe comida, o acordou e disse para ele comer. Elias olhou para cima e viu pão recém-assado. Achou que estava sonhando. Ele comeu e voltou a dormir. A Escritura diz que o anjo o acordou uma segunda vez e disse: coma mais. Elias comeu a comida e agora tinha forças para fazer uma jornada de 40 dias. Sua atitude mudou completamente. Ele recobrou seu fogo, recobrou sua paixão e percebeu que Deus ainda estava no trono, que Ele era maior
do que tudo o que estava enfrentando. Elias seguiu em frente e cumpriu seu destino. O que eu quero que você veja é, quando você está fraco, Deus vai te fortalecer. Quando você não consegue continuar, anjos vão aparecer e fazer acontecer o que você não conseguiria fazer. Eu adoro como o anjo não apenas ajudou Elias a encontrar comida, ele não apenas o levou até um animal onde ele poderia caçar, ou levou-o até a água. O anjo não apenas trouxe a comida para Elias, ele cozinhou a comida. Deus não vai apenas te ajudar a ficar mais forte, mas ele vai preparar a comida para você, vai trazer bênçãos, aumento, favor, cura que ele já preparou. Vai ser mais fácil do que você pensava e vai acontecer mais rápido do que imagina. Martin Luther King Jr. contou como, no auge do movimento pelos direitos civis, quando tanto estava contra ele, ele se sentiu sobrecarregado. Não sabia se conseguiria continuar. Para piorar as coisas, certa noite, no meio da madrugada, o telefone tocou. Quando ele atendeu, uma voz furiosa disse a ele que ele não era bem-vindo naquela cidade, que ele seria prejudicado se não saísse. King ficou tão angustiado que não conseguiu voltar a dormir. Começou a andar de um lado para o outro, exausto. Tentou pensar em uma maneira de sair discretamente da liderança do movimento sem parecer um covarde. Sentindo-se sobrecarregado, sem coragem, ele disse: Deus, estou aqui, tomando uma posição pelo que acredito ser certo, mas estou com medo. Estou no fim das minhas forças, não tenho mais nada para dar, não posso continuar. Martin Luther King disse que naquele momento ele sentiu a mão de Deus, uma presença divina, algo que ele nunca havia sentido antes, fortalecendo-o, encorajando-o, trazendo nova vida ao seu espírito. O que foi isso? Um anjo ministrador? Deus não vai deixar você desistir. Ele não vai deixar você ficar tão desanimado que não consiga se tornar quem você foi criado para ser. Você pode se sentir assim às vezes. A tarefa parece grande demais, a oposição muito forte. O sonho demorou demais. Você não tem forças. Não se preocupe, os anjos estão a caminho. Você está prestes a sentir uma força que nunca sentiu, um poder que nunca teve. Deus está prestes a te levantar. Ele está soprando vitória em seu espírito, encorajamento, esperança. Não apenas força, mas força especial, força que te faz ultrapassar uma carruagem, força para superar a doença, força para resistir ao que tenta te parar, força para realizar o que Deus colocou no seu coração. Quando Jesus estava prestes a ser crucificado, o costume naqueles dias era que a pessoa carregasse sua própria cruz. Jesus estava tão exausto, ele não tinha dormido na noite anterior. Passou por muito sofrimento e dor, fez o seu melhor, estava o mais forte que podia, mas caiu sob o peso da cruz. Deus poderia ter dado a ele forças para carregar a cruz até o final. Poderia ter dado a ele um fôlego renovado para terminar a jornada sem parecer fraco e sem cair. Mas Deus estava enviando esta mensagem: você não precisa ser forte o tempo todo. Está tudo bem se sentir sobrecarregado. Está tudo bem dizer, como Martin Luther King: Deus, acho que não consigo fazer isso. Às vezes, o peso do que estamos carregando se torna muito pesado. Pensamos que este filho é difícil demais de criar, que não conseguimos continuar neste casamento, que não conseguimos lidar com essa doença, que estamos sozinhos, que estamos sofrendo. Vozes tentam nos condenar.
Você não tem fé suficiente, precisa ser mais forte, Deus não vai te ajudar, você é fraco. Não acredite nessas mentiras. Até Jesus não conseguiu carregar o peso de sua própria cruz. O interessante é que quando ele caiu, Deus não o deixou ali. Ele enviou um homem chamado Simão para cruzar o seu caminho e carregar a cruz por Jesus. Quando você estiver caído, desanimado, Deus não vai te deixar lá. Ele sempre terá alguém para te ajudar a se levantar, alguém para te encorajar, alguém para te ajudar a carregar o peso que você não consegue carregar. Se não for um anjo, Deus enviará uma pessoa, haverá um Simão para você. Certa vez, Moisés estava no topo de uma colina. Josué e os israelitas estavam no vale abaixo, lutando contra os amalequitas. Moisés ergueu o cajado no ar. Enquanto o cajado estava erguido, os israelitas estavam vencendo. Quando ele abaixava o cajado, os amalequitas prevaleciam. A batalha durava mais e mais. O problema era que Moisés se cansou. Ele não conseguia manter as mãos levantadas por tanto tempo. Deus não disse: Moisés, você deveria ser mais forte, você deveria ter mais resistência, mais vigor. Deus disse aos homens, a Arão e Hur. Eles ficaram de cada lado de Moisés e mantiveram suas mãos levantadas para ele. Deus tem as pessoas certas que estarão lá para ajudar a levantar as suas mãos. Deus sabe que vamos nos cansar. Ele sabe que haverá momentos em que não teremos força sozinhos para fazer o que precisamos fazer. Ele não nos culpa, Ele não cancela nosso destino. Ele envia as pessoas certas, um Arão e um Hur, para levantar nossas mãos. Alguns anos depois de me tornar pastor, tudo estava crescendo. Estávamos vendo grande favor e bênçãos de Deus, mas ao mesmo tempo havia pessoas que não nos entendiam e em determinado momento parecia que as coisas estavam vindo contra nós de todos os lados. Eu nunca havia enfrentado oposição. Pensei, tudo o que estamos fazendo é dar às pessoas esperança e mostrar que Deus é bom. Não fazia sentido para mim, por que alguém seria contra isso? Eu estava preocupado com como as coisas iam se resolver e os pensamentos me diziam que não íamos durar, que essas outras vozes eram fortes demais. Eu fui tentado a viver preocupado, desanimado, com medo. Certa tarde, eu estava caminhando pelo lobby da igreja, prestes a entrar no elevador, quando as portas se abriram e uma senhora mais velha, que conheço a vida toda, saiu. Ela costumava cuidar de mim na creche. Eu não a via há anos, mas sempre soube que ela orava por mim. Toda vez que a via crescendo, ela sorria e dizia: Elias Ribeiro, sabe, estou orando por você. Eu pensava, sim, eu sei, você já me disse isso 400 vezes. Dei-lhe um grande abraço e ela disse: Elias Ribeiro, não posso acreditar que te encontrei. Eu ia te enviar uma mensagem. Quando estava orando por você esta manhã, ouvi Deus dizendo: o que quer que você esteja preocupado vai dar certo. As pessoas e a oposição não vão durar. Quando ela disse isso, foi como se um peso fosse tirado de mim. Saí de lá forte, competente, reenergizado. Se eu tivesse chegado 2 minutos antes, teria perdido ela. E 2 minutos depois, ela já teria ido embora. Deus sabe como colocar os Simões no seu caminho. Pessoas que vão te encorajar e te ajudar a se reerguer. Antes de ser crucificado, Jesus subiu a um alto monte com Pedro, Tiago
e João. A aparência de Jesus mudou. Seu rosto brilhou como o sol. Suas roupas ficaram deslumbrantemente brancas. Isso ficou conhecido como o Monte da Transfiguração. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a conversar com Jesus. É interessante que esses dois foram escolhidos. Havia outros grandes heróis da fé: Abraão, Davi, José. Jesus estava prestes a enfrentar todas aquelas dificuldades e sofrimentos, passar por coisas muito difíceis, coisas que poderiam ser esmagadoras e exaustivas. Talvez Elias estivesse lá porque, embora tivesse realizado grandes milagres, tenha chamado fogo do céu, ressuscitado um menino. Em determinado momento ele estava tão exausto que não conseguia continuar, tão cansado que não podia seguir em frente. E então Deus enviou anjos para fortalecê-lo. Eu não sei qual foi a conversa, mas talvez Elias tenha encorajado Jesus, dizendo que Deus lhe daria força especial para superar, que os anjos estariam lá para ministrar a ele. Talvez Moisés tenha lembrado a Jesus como quando ele estava muito cansado para manter as mãos levantadas, quando estava fatigado e não conseguia mais. Deus enviou pessoas para segurar suas mãos para ele, para levantá-lo quando se sentia fraco, para ajudá-lo a carregar o peso da cruz. Talvez Deus tenha colocado você aqui ouvindo isso para te lembrar. Quando você enfrentar momentos em que se sentir fatigado, sobrecarregado, como se não tivesse forças para continuar, está tudo bem. Jesus se sentiu sobrecarregado. Moisés e Elias, eles também não achavam que poderiam continuar. Deus vai enviar anjos para te fortalecer. As pessoas certas vão aparecer. Deus não vai deixar você perder seu destino. Ele dá força ao cansado, não condenação, não porque você não é mais forte. Tire a pressão de cima de você. Até Jesus caiu sob o peso da cruz, e às vezes a sua cruz é pesada demais para carregar sozinho. Como Jesus, você pode cair, mas Deus sempre terá um Simão lá, alguém para te ajudar a carregar. Talvez hoje você não sinta que tem forças para seguir em frente, forças para lutar contra a doença, forças para criar seus filhos. Lembre-se, quando você é fraco, Ele é forte. Agora, eu acredito que neste momento, Deus está soprando força especial em você. O fardo que te pesava está sendo levantado. Este é um ponto de virada. Deus está te reenergizando com uma paixão renovada, uma visão nova. Você vai correr e não se cansar, vai andar e não desmaiar. Como Elias, você está prestes a ultrapassar algumas carruagens, você vai pensar: de onde veio essa energia, esse poder, essa capacidade? É Deus te dando força especial. Agora, creia e declare: você é forte, você é vitorioso, você é bem capaz, você pode realizar sonhos maiores do que imaginou, superar obstáculos que pareciam intransponíveis e alcançar a plenitude do seu destino, em nome de Jesus.